como de praxes, né? Antes de mais nada, eu convido vocês para a gente fazer o Daimoku Sanshō, antes de começar. Tudo bem? Vamos nessa? A gente já começa então com o Daimoku Sanshō, tá bom? Vamos lá? Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Pois bem, o nosso tema de hoje chama-se Fé e Prática, tá? Faz parte do capítulo 4. Quem está acompanhando com a apostila, começa na página 39, tá? Então, vai da página 39 até a página 43, tudo bem? Vamos nessa então? Vamos lá então, só pegar minha parte aqui. Ok. Nós começamos falando que, primeira coisa, a fé. Fé nada mais é do que a crença. É acreditar em algo. E nós, como praticantes do budismo de Nichiren Daishonin, nós seguimos a fé no Sutra de Lótus, nas orientações de Nichiren Daishonin, nas orientações do Daisaki Ikeda. E a fé e a prática, elas estão relacionadas às questões das provas. E uma coisa que é bem interessante, e que eu sempre utilizo isso nas minhas falas, é que contra resultados não há argumentos. Então, para isso, na prática do budismo de Nichiren Daishonin, nós temos 3 provas. E as provas que estão relacionadas à nossa questão da prática da fé, a questão de como se portar na sociedade perante isso que nós enxergamos no mundo de hoje, são as provas documental, teórica e real. Então, essas 3 provas, elas também são a base do budismo de Nichiren Daishonin. E deixa eu só compartilhar aqui, permitir as pessoas, pessoal, só um minutinho. Pronto, permiti. Vamos lá. Então, essas 3 provas, documental, teórica e real, são as provas que comprovam que nós praticamos um budismo correto, que nós estamos seguindo pelo caminho correto. E que caminho correto é esse? É a prova documental, é a prova teórica e é a prova real. Então, o que vem a ser, de fato, a prova documental? A prova documental, ela questiona se a doutrina de uma determinada religião encontra-se fundamentada nos seus escritos sagrados. E aí, Nichiren Daishonin, ele afirma que devemos aceitar o que está claramente explicado no texto dos sutras e descartar tudo que não esteja fundamentado nesses escritos. Então, o escrito, inicialmente, é a prova documental. É um documento que você tem. Qual é o documento que você tem que comprova, que questiona a doutrina, se ela está fundamentada corretamente, se aquela escritura sagrada ela está sendo passada de forma correta? É através da prova documental. Portanto, Nichiren Daishonin, ele afirma, né, que nós devemos aceitar o que está claramente explicado nos textos do Sutra e descartar tudo que não esteja fundamentado nesses escritos. E dessa forma, ele adverte que nós devemos adotar doutrinas claramente alicerçadas nos sutras e jamais aceitar os ensinamentos não fundamentados nas escrituras. Então, a primeira prova é essa, é a documental. É seguir aquilo que está nas escrituras. A segunda prova é a prova teórica. A prova teórica, ela avalia se a doutrina e as afirmações dessa religião estão de acordo com a razão. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre o segundo presidente da Soka Gakkai, Josei Toda, que ele falava que a fé é razão, e a razão ela aprofunda a fé. Portanto, a prova documental é o escrito. A prova teórica, ela vai avaliar se a doutrina e as afirmações
dessa religião estão de acordo com a razão. Então, essa avaliação, ela consta na passagem, budismo é razão. E o budismo valoriza, acima de tudo, a razão. Afirmações fora da razão não devem ser aceitas. Então, eu pego um exemplo prático meu. Se o budismo ele não transformasse a minha vida, ele não visasse a razão, eu não estaria com vocês aqui agora, porque o budismo é razão, ok? Terceira prova, que é a maior de todas, né? É a prova real. E contra a prova real, não há argumentos. A prova real, ela avalia o resultado da prática da fé que é embasada nos ensinamentos dessa religião, né? Ou dessa filosofia de vida, que é produzida em nossa própria vida, que é produzida em nosso próprio cotidiano, como também na nossa relação com a sociedade. Portanto, essa prova real, na prova real, a religião, ela deve exercer uma forte influência no cotidiano, na vida das pessoas, e não ser algo abstrato. Portanto, é a minha comprovação diária que é a prova real. Dessa maneira, nós devemos analisar a superioridade ou a inferioridade, a superficialidade ou a profundidade de uma religião, quando nós observamos o quanto a prática da fé das pessoas em seus ensinamentos influenciam em nosso cotidiano, influenciam no cotidiano de vida de cada uma das pessoas. E quando nós temos essa influência em nosso cotidiano, de forma positiva, recebendo benefícios, fazendo bem à nossa própria existência e fazendo bem ao próximo, esta, de fato, é a prova real. Então, a prática da fé, ela inicia com essas três provas. A prova documental, a prova escrita, que eu tenho que seguir de acordo com os livros sagrados e refutar aquilo que não faz parte. A teórica, que comprova que o budismo é razão, e a prova real, que determina os benefícios que eu tenho em minha vida, a influência que eu causo em minha vida e na existência de outras pessoas. E como a filosofia do budismo de Nichiren Daishonin, ele vai influenciar o meu cotidiano, a minha vida e das pessoas que estão ao meu entorno. A partir disso, Nichiren Daishonin, ele cita em O Verdadeiro Aspecto de Todos os Fenômenos a seguinte frase: não obstante o que aconteça, empenhe-se na fé. A fé é a base. Torne-se devota do Sutra de Lótus e continue sendo meu discípulo pelo resto de sua existência. Se tiver a mesma mente que Nichiren Daishonin, com certeza o senhor deve ser um Bodhisattva da Terra. E se for um Bodhisattva da Terra, não há dúvidas de que o senhor tem sido discípulo do Buda Sakyamuni, desde o remoto passado. E o Sutra afirma: desde o longínquo passado, eu venho ensinando e convertendo esta multidão. Portanto, fé é a base do budismo. Fé significa acreditar, abraçar os ensinamentos do Buda, sendo o ponto fundamental para ingressar na condição de vida do Buda. A prática do budismo de Nichiren Daishonin, que visa a transformação da própria vida, ela é embasada no exercício da fé, no exercício da prática, no exercício do estudo. Portanto, fé corresponde em acreditar no budismo de Nichiren Daishonin, na lei mística e no Gohonzon. E essa fé é o ponto de partida e de chegada do exercício budista. Por isso que a fé significa nós acreditarmos e abraçarmos os ensinamentos do Buda, que é fundamental. E assim, nós entraremos numa condição de vida do Buda. Mas, para evidenciarmos na própria vida a extraordinária sabedoria e condição iluminada do Buda, não há outro meio, senão pela fé. Ao abraçar os ensinamentos do budismo com fé, pode-se compreender a verdade dos princípios expostos do budismo. O Buda dos últimos dias da lei, Nichiren Daishonin, ele materializou o Nam-myoho Renge Kyo
que é a lei fundamental do universo, ao qual ele próprio despertou na forma do Gohonzon. Em outras palavras, o Gohonzon é o objeto de devoção do qual Nichiren Daishonin escreveu seu próprio estado de vida do Buda. E ele fez isso em prol de todas as pessoas dos últimos dias da lei. Portanto, fé é abraçar o Gohonzon, é a prática diária, é acreditar em si, é a transformação do veneno em remédio, é a criação da sua própria revolução humana. Vou dar uma pausa aqui para vocês. Até o presente momento, sobre fé, tudo ok? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tudo jóia? Vou continuar então, tá bom? Vou sair um pouco da fé e vou falar da prática. Mas vou falar da prática relacionando também com a fé, ok? Bom, prática. Prática indica ação concreta. É você colocar em prática, é você fazer. O fazer para transformar a própria vida. E como é que eu transformo a própria vida? Aplicando os ensinamentos budistas na vida diária. Então, isso corresponde à ação concreta da prática do budismo. E essa ação concreta da prática do budismo significa eu abraçar a fé ao Gohonzon. Dentro da prática, há dois aspectos que nós temos que levar em consideração. E esses dois aspectos, eles estão ligados. É impossível você praticar um e não praticar o outro. Se você praticar um e não praticar o outro, não está, de fato, baseado no budismo de Nichiren Daishonin. E que dois aspectos da prática são esses? Primeiro, a prática individual, ou para si próprio. E segundo, a prática altruística, ou seja, a prática voltada para os outros. No exemplo do volume 1 dessa nossa apostila que nós estamos estudando, ele dá o exemplo de, assim como as rodas de um carro, a falta de um dos dois não conduz a uma prática correta. Pegando um português popular, ser feliz sozinho é egoísmo. Apenas o outro feliz e eu não é idiotice. Com outras palavras, nós temos que praticar uma prática da fé para a nossa felicidade e para a felicidade dos demais. Essa, de fato, conduz a uma prática correta. A prática individual, ela refere-se ao exercício budista. E esse exercício budista, ele visa a conquista dos exercícios, dos benefícios da lei para si mesmo. Esse é o benefício da prática individual. Já a prática altruística, ela corresponde à ação de ensinar o budismo às outras pessoas para obter os benefícios, que nós chamamos isso de shakubuku. Assim, o exercício budista correto, né, a forma correta no budismo de Nichiren Daishonin, ele consiste na prática individual e na prática altruística. Isto é, a recitação do Daimoku com fé no Gohonzon e a ação de ensinar sobre os seus benefícios às outras pessoas. E quando nós ensinamos esses benefícios às outras pessoas, nós estamos recomendando a prática da fé para essas outras pessoas. E com isso, nós entramos no estudo, não é? Por fim, o estudo é a busca pelos ensinamentos budistas, onde nós podemos obter uma diretriz para uma correta prática da fé, onde nós vamos apoiar a prática e fortalecer ainda mais a fé. Então, o estudo é a base do budismo, a base da expansão da SGI. Quem estuda o budismo, nós falamos que é um filósofo da vida diária, né? E o estudo, ele deve ser direcionado para a ação. O estudo do budismo é a maior, entre aspas, arma para a vitória. Como orienta o nosso mestre, o presidente Ikeda, né? E o segundo presidente da Soka Gakkai, Josei Toda, quando ele incentivou uma senhora que dizia sempre se esquecer dos conteúdos dos estudos, ele dizia o seguinte: não importa quantas vezes a senhora se esqueça,
se continuar a comparecer e ouvir as explanações, algo indestrutível permanecerá em sua vida, que é o que nós estamos fazendo neste exato momento. Esse acúmulo intangível se tornará fonte de grande força para a senhora, né? Então, estuda-se o budismo para acumular o tesouro do coração e usá-lo diante dos desafios reais. Lembra a prova real? Portanto, o estudo budista não é intelectualidade vazia. Nós praticamos o Kyogaku de ação, que é o estudo para agir, né? Por isso o mestre nos denomina como filósofos da vida diária, que é quando nós colocamos a prática do budismo em nossa vida diária. Portanto, tudo começa e termina também num encontro, numa reunião de palestra. Desde a sua origem, o budismo, ele sempre foi uma religião do diálogo. Para inspirar as pessoas e mostrar o caminho mais curto para que transformem a realidade. O próprio presidente Ikeda, ele afirma, o budismo, ele começou a partir de um tipo de reunião de palestra, que era o quê? Uma reunião de diálogo. Quando Shakyamuni compartilhou pela primeira vez a essência da sua iluminação com outras pessoas, ele não fez diante de uma grande assembleia, mas sim na forma de uma pequena reunião de palestra. E ele se sentou com 5 velhos amigos, né, e conversaram de modo familiar, informal. E essa reunião de palestra, na qual os laços de mestre e discípulo foram primariamente formados, é realmente o início do budismo. E é nesse budismo, é nesta forma que nós encontramos a chamada estratégia de Daishonin, né? Então, assim como Shakyamuni, Nichiren Daishonin, ele propagava o budismo em meio aos encontros em que ele discutia soluções, a busca de soluções para os desafios pessoais, para os desafios sociais. E esses encontros eram animados. E eles não eram formais, nem cerimoniosos. Eles aconteciam na casa dos praticantes. Não é? Hoje, nós que estamos aqui num encontro virtual, nós praticamos o budismo em exato acordo com o Buda. Os 3 mestres da Soka Gakkai também propagaram amplamente o budismo de pessoa a pessoa dialogando. E a nossa organização, ela continuará adotando esse método de prática, porque é o mais eficaz quando se trata em manifestar o estado de Buda. Portanto, o diálogo é a prova real. Entra mais uma vez aquele conceito das 3 provas, não é? A documental, a teórica e a real. O estudo budista, ele não se limita ao aprendizado solitário de teorias. Ele é realizado por meio de diálogos, da prova real na vida diária. Então, como herdeiro desse espírito que é comprometido com o diálogo, né, a SGI, ela defende que no estudo feito em meio a esse nosso diálogo que nós estamos tendo agora, que nós conseguimos encontrar um caminho autêntico para a nossa prática. Né? Então, muito de nós, né, por causa de experiências ruins, nós acabamos de uma maneira ou outra nos traumatizando. E diversas vezes associamos o estudo com provas que nos amedrontam, né? Mas tudo isso são traumas fáceis de superar. E ao tomar contato com o estudo do budismo, nós descobrimos um novo mundo. Nós nos deparamos com um método no qual o estudo orgânico, vivo, aplicável, revigorante, ele lhe dá pelo simples fato de nós realizarmos a nossa fé e a nossa prática da forma mais pura possível. E com isso, nós conseguimos uma mudança total. Porque quando nós aprendemos sobre o Shakubuku, nós tomamos coragem e de fato fazemos Shakubuku. Portanto, compreender o estado de Buda, por exemplo, é experimentá-lo na vida real. E entender a revolução humana provoca simultaneamente uma mudança de mentalidade
e energia que altera o cotidiano. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas das vezes, nós moramos em um local que nós não concordamos, nós nos estressamos, e aí eu mudo para uma outra casa e eu continuo dessa maneira. Mas aí eu percebo, e eu tenho que entender, que o problema não é o local onde eu estou inserido, mas sim eu próprio, o meu eu, que se eu não realizo uma revolução humana, eu não transformo a minha vida, eu não transformo a vida daqueles que estão ao meu entorno. Então, estudar o budismo, ele altera a vida diária. Ele eleva a fé no Gohonzo, criando então uma espiral, que pode ser uma espiral de alegria, que muda o nosso cotidiano, né? E isso transforma profundamente a nossa existência. E o mestre Queda, ele orienta, não se torna feliz apenas porque se conhece o budismo. A chave é o que se faz com esse conhecimento, ou que o propósito do estudo do budismo. E aí eu deixo uma pergunta para vocês refletirem, que no final eu vou fazer essa mesma pergunta para vocês, tá? Para nossa existência, para nossa vida, qual é o propósito da fé? Qual é o propósito da prática? E por fim, qual é o propósito do nosso estudo do budismo? Ele tem que ter um propósito de prática na vida real. Porque estudar por estudar, apenas para um exame ou para uma prova, não mudará a nossa existência, não mudará a nossa condição de vida. Para isso, nós precisamos estudar para reagir corretamente. Portanto, o estudo do budismo, né, nós estudamos os princípios budistas para termos força, para termos sabedoria no momento de reagir ante as dificuldades. O presidente Ikeda, ele nos ensina, ele nos orienta de que o estudo do budismo, que foi ensinado por Toda Sensei, né, que era o segundo presidente da Soka Gakkai, sempre foi o estudo do budismo na prática, né? O estudo do budismo pelo Konsen-Rufu. E aí, Josei Toda ele dizia, né, que ele pedia mais do que nunca que todos estudem e aprendam o máximo sobre a justiça do budismo, para a gente solidificar o nosso ponto primordial, que é o ponto eterno da nossa existência, que é nós jamais sermos derrotados ou jamais nos afastarmos da fé. Então, que acredito que nesse período que nós estamos vivendo, diante de um problema financeiro, por exemplo, qual princípio devo pôr em prática, né? Então, como o mestre pensou e agiu quando passou por isso? Esse é o Kyogaku de ação, né? Você estuda, você incorpora o budismo e aplica cada tarefa até que a situação mude. E é assim que nós aprendemos no budismo para jamais sermos derrotados na vida diária. O estudo budista, ele provoca uma reação imediata. Estudar é agir. Nós estudamos sobre maldade, por exemplo, para decifrá-la e para eliminá-la. Nós analisamos criteriosamente os 3 obstáculos e as 4 maldades. Para quê? Não importa muito se você decorou o nome de cada um deles. O que importa é assimilar cada força negativa específica que surge e tirá-lo do caminho da felicidade. E é sentindo esse impacto, né, de uma dessas maldades que nós reagimos. É uma das 4 maldades? Então não há desespero. Nesse sentido, o estudo, ele ajusta, ele fortalece a nossa forma de agir. E aí o nosso mestre dessa Ikeda, ele afirma, né, ele orienta que ao incorporarmos os profundos princípios filosóficos, nós adquirimos uma sólida convicção, uma convicção de que a esperança, de que a paz que reside em nosso próprio coração, ele vem a nos fortalecer, a criar uma felicidade interna. O estudo,
Ele faz nascer a coragem para enfrentar as dificuldades, né? Ele faz emergir do mais íntimo do âmago do seu ser o seu triunfo para lidar com os obstáculos, com as provações, né? E aí eu falo aquilo que eu comentei há 5 minutos atrás, né? Que o segundo presidente da Soka Gakkai, Josei Toda, ele afirmava: a fé busca a razão e a razão aprofunda a fé. Portanto, nós devemos aprofundar a fé, né? Nico Shonin, ele também recomenda, no estudo do budismo, em seus 26 artigos, uma advertência, quando ele afirma, gravando o Gosho profundamente em sua vida. E também aqueles de aprendizado insuficiente, que busca somente a fama, a fortuna, eles não se enquadram como seguidores dessa nossa correnteza, não é? É por essa razão que é tão importante não apenas recitar o Gongyo para a transformação da nossa condição de vida, mas também apresentar, mesmo que seja uma única sentença ou frase sobre o budismo, para as pessoas. E assim nós vamos visualizar uma felicidade em si e em outras pessoas. Ok? Na página 41, né, consta da apostila que nós estamos estudando, tá bom? Consta Gongyo e a propagação dos ensinamentos. Ações para transformar a vida. Não é? Nesse sentido, quais são as ações para transformar a vida? O Gongyo, a prática individual, dos 3 princípios, fé, prática e estudo. Na prática do budismo de Nichiren Daishonin, há os 2 aspectos que eu já comentei com vocês, que é o aspecto da prática individual e o aspecto da prática altruística. Não é? Gongyo, que significa esforçar-se na prática, consiste no quê? Consiste na recitação do Nam-myoho Renge-kyo e na leitura das passagens do 2º até o 16º capítulo do Sutra de Lótus. Este é um aspecto concreto do budismo de Nichiren Daishonin para transformar a nossa vida. Então, sobre a prática do Gongyo, né, o nosso mestre, o presidente da Soka Ikeda, ele explica: o Gongyo é a prática que faz nascer a força infinita que o microcosmo inerentemente possui. Ou seja, a prática é a força infinita que existe dentro do meu ser. O Gongyo, ele transforma o nosso destino. Ele rompe qualquer aparente situação sem solução e converte sofrimento em felicidade. O veneno em remédio. Ele cria uma transformação, uma revolução do microcosmo. Né? Segundo o nosso mestre da Soka Ikeda, é um diagrama em miniatura do Konsen-Rufu em nossa vida. E o Konsen-Rufu, que é o nosso objetivo, é o movimento para transformar o universo, a Terra e a sociedade em um mundo de paz, de conforto, de harmonia e sintonia com o ritmo da lei mística. Né? Ler o Sutra de Lótus é muito mais do que olhar ao redor. Né? Ler o Sutra de Lótus e recitar o Nam-myoho Renge-kyo é como dar partida no motor de um carro diariamente e dirigir em direção à felicidade e dirigir em direção à verdade. E quando nós fazemos isso dia após dia, nós vamos gradualmente atingindo uma perfeita unidade com o universo e com a lei. E este estado é o estado de Buda. E eu faço a comparação de um carro com a nossa prática do Gongyo. Se o meu Gongyo é o ligar o carro, é o acelerar em caminho da felicidade, se eu tenho um carro que está na minha garagem parado, o que acontece com esse carro? Ele vai quebrar, o pneu vai murchar, vai vazar óleo, pode ser que o motor trave. Da mesma maneira é a nossa prática. Se eu não praticar diariamente, eu vou ser como um carro parado. Eu estarei quebrado, eu não estarei em movimento. E isso não irá transformar a minha vida. Portanto, com a prática do Gongyo, nós podemos gerar a mesma força de conhecimento supremo. O que é o conhecimento supremo no budismo de Nichiren Daishonin?
é a convicção e a compaixão de Nichiren Daishonin. Esse é o conhecimento supremo. Já na página 44, está falando sobre a prática da fé para vencer as dificuldades. Quem estiver acompanhando na apostila azul, página 44, tá? Vamos lá. Na prática da fé, para vencer as dificuldades, certa ocasião, o presidente Ikeda ele incentivou uma senhora que estava preocupada com seu filho, né, que se recusava em frequentar a escola. E ele disse o seguinte: tudo vai ficar bem, né? Olha a convicção dele. Porque aqueles que se dedicam com sinceridade à fé jamais serão infelizes. Não importando os problemas que tenho de enfrentar, encare-os como se fossem cenas de uma peça de teatro, né, que adornam sua vida com alegria, com vitória. Não deve se abalar ou se afligir com a situação. Enfrente-o. Enfrentar as situações com audácia. Ao enfrentarmos a situação com audácia, nós encontraremos a superação. E ele diz para a senhora, né? Seu filho é quem mais está sofrendo. E é o sofrimento dele que está fazendo com que a senhora ore daimoku. E de certo modo, as preocupações que os nossos filhos nos causam são uma espécie de benevolência, pois nos inspiram a nos esforçar sinceramente em nossa prática budista. E isso faz com que nós transformemos o nosso karma. Felicidade não consiste na ausência de problemas. Uma vida sem problemas é vazia, é monótona. Não oferece a oportunidade de fazer a revolução humana e mudar o karma. Quando nós praticamos o nosso budismo, é exatamente para vencer as dificuldades, não é? E com isso, a alegria interior e a verdadeira felicidade, elas residem em suportar e suplantar as adversidades. E Daishonin, ele escreveu os 3 obstáculos e as 4 maldades aparecem infalivelmente. E quando isso ocorre, aí tem uma frase que diz o seguinte: o sábio se alegra ao passo que o tolo recua, né? Esta é a essência do budismo de Nichiren. Aqueles que superam dificuldades e infortúnios se tornam Budas. E aí ele diz: determine com firmeza que simplesmente não será derrotada, que ultrapassará esse problema. É um momento decisivo em sua revolução humana. Portanto, deparar-se com adversidades no curso da prática budista, seja um problema na vida diária ou um desafio também no campo da fé, é uma prova de que há progressos significativos na revolução humana, né? E nos esforços para nós transformarmos o nosso karma. Então, para praticantes do budismo de Nichiren, dificuldades, segundo nosso mestre Daishaku Ikeda, são uma medalha de honra, tá? Então, munidos da prática da fé para vencer as dificuldades, para superar as dificuldades, nós podemos fazer a nossa revolução humana, né? E quando nós fazemos a nossa revolução humana, nós infalivelmente sentiremos o sabor da felicidade duradoura, ok? E aí, Nichiren Daishonin, ele fala sobre os 3 obstáculos e as 4 maldades. Os 3 obstáculos e as 4 maldades, né, que é chamada de Sanshoshima, o conceito budista de os 3 obstáculos e as 4 maldades, Sanshoshima, ele elucida e classifica os diversos tipos de obstáculos e impedimentos que surgem ao praticar o budismo. E aí eu pergunto para vocês, né? Quantos obstáculos nós já não tivemos em nossa vida para a nossa prática do budismo? O Buda original, Nichiren Daishonin, ele refere-se a esse princípio em vários de seus escritos, tá? Como na Carta aos Irmãos, no qual consta a passagem: se professar o verdadeiro budismo, os 3 obstáculos e as 4 maldades surgirão em sucessão. Ou seja, esses obstáculos, eles farão parte da nossa vida indubitavelmente, tá? Nessa frase, Nichiren Daishonin, ele incentiva os irmãos Ikegami, né? Mostrando que os obstáculos, eles surgem justamente
para nós aprofundarmos a nossa fé, né? Em outras palavras, os 3 obstáculos e as 4 maldades, eles surgem a todo momento, tentando de alguma forma impedir a nossa prática diária. Por isso nós devemos estar sempre preparados para enfrentá-los. Então, o que são os 3 obstáculos? Uma coisa é eu falar para vocês os 3 obstáculos e as 4 maldades, mas o que são os 3 obstáculos? Bom, primeiro, o obstáculo dos desejos mundanos, que é chamado de bonosho, né? Ou obstáculos causados pelos 3 venenos, que são os venenos da avareza, da ira e da estupidez, tá? Esse é o primeiro obstáculo. O segundo obstáculo é o obstáculo do karma, né? Ou seja, gosho, ou obstáculo gerado pelo mau karma, criado por cometer qualquer um dos 5 pecados fundamentais, né? Ou os 10 maus atos, tá? E este obstáculo, ele pode se manifestar na forma de oposição, não é? Que obstáculo do karma é esse? Pode ser uma oposição da esposa, pode ser uma oposição dos filhos, ok? Já o terceiro obstáculo é chamado de obstáculo da retribuição, chamado de osho, ou obstáculo das causas negativas, que são criadas aí pelas ações dos 3 maus caminhos. Quais são os 3 maus caminhos? Os 3 maus caminhos são o inferno, a fome e a animalidade. Portanto, pode se manifestar na forma de obstáculos impostos pelo soberano, pais ou outros em posição de autoridade. Então, essa posição de autoridade, ele pode se tornar um obstáculo na prática da fé, tá? E no mesmo escrito, na carta aos irmãos, Daishonin descreve, né? O obstáculo dos desejos mundanos é o impedimento da prática da pessoa causado pela avareza, pela ira, pela estupidez. O obstáculo do karma é causado pela esposa, ou filhos, ou do lado oposto, do marido, né? E o obstáculo da retribuição é causado pelo soberano, ou os pais. Esses são os 3 obstáculos. E quais são as 4 maldades? A primeira maldade é a maldade dos 5 componentes, né, que é a obstrução causada pelas funções físicas e mentais da pessoa. A segunda maldade são os desejos mundanos, né, ou a obstrução originada pelos 3 venenos, né, criando dúvida em relação ao Gohonzon. Aí eu pergunto para vocês, se em algum momento criou-se dúvida ao Gohonzon, aparentemente, possivelmente, estava com a sua energia na maldade dos desejos mundanos, tá? O terceiro é a maldade da morte, né? Ou a obstrução à prática do budismo, que é causada por uma morte inesperada, ou também pela dúvida criada em função da morte prematura de algum praticante, não é? Então, muitas das vezes, algum praticante, um parente próximo faleceu, nós colocamos em dúvida a nossa prática, né? E a quarta maldade, ela é chamada de maldade dos reis dos demônios, que é causada pela ação do demônio do sexto céu, que disse assumir várias formas ou possuir as pessoas com a finalidade de causar dificuldades à prática do budismo. Assim, essa maldade, ela é comumente manifestada na forma de opressão por homens do poder, né? E essa maldade, ela é considerada a mais difícil de superar. Portanto, um dos pontos primordiais, né, o ponto importante é reconhecer que os obstáculos e as maldades são funções que tentam nos influenciar e nos amedrontar, de forma a obstruir o desenvolvimento da nossa prática da fé. E o surgimento dos obstáculos é, na verdade, a maior prova do progresso da nossa fé. Portanto, quando identificamos essas funções, nós devemos manifestar a força e a coragem para desafiá-las e jamais permitir que nos derrotem, né? Quando enfrentamos com toda a perseverança e ultrapassamos esses obstáculos, nós podemos elevar a nossa condição de vida. Então, esse é o verdadeiro caminho para que a humanidade consiga alcançar a felicidade.
tá? Então, esses são os caminhos que nós vamos entender sobre a fé, a prática e o estudo, né? Portanto, o importante é a forma como nós encaramos os 3 obstáculos e as 4 maldades, né? Nós precisamos tomar conta deles, conscientizando-nos de que nós mesmos os provocamos, né? Pode parecer que estamos sendo atacados pelos 3 obstáculos e pelas 4 maldades, mas a sua verdadeira natureza é exatamente o oposto, né? Por termos nos propostos voluntariamente a tarefa, né, de escalar o pico do estado de Buda, né, esses 3 obstáculos e essas 4 maldades surgirão sem falta, né? E o fato de nos depararmos com esses obstáculos e funções malignas é a prova de que nós estamos defendendo o ensinamento correto, não é? É a forma de que nós estamos, que o ensinamento ele está sendo produzido, que nós estamos avançando na direção certa. Portanto, nós somos os responsáveis, nós somos os protagonistas. Os 3 obstáculos e as 4 maldades são experiências que devemos superar para alcançar a felicidade, né? E nós temos que estar imbuídos das chamadas nobre virtudes do Buda para atingir essa consciência, para lutar contra os 3 obstáculos, para lutar contra as 4 maldades, né? Então, quando o Nichiren Daishonin ele escreve: quando um tigre urge, vendavais sopram, quando um dragão uiva, nuvens se reúnem. Então, quando adotamos a atitude, significa: eu provoquei esta tempestade. O nosso coração, ele preencherá um claro senso de esperança e propósito. Ou seja, eu sou o responsável pela minha existência. E eu preciso transformar o meu destino. Ok? Os problemas da vida diária, de sofrimento e de dificuldades, eles são variados. Aqueles que aparecem em decorrência de ações e decisões que tomamos na vida presente, há outros que não encontramos uma causa aparente. E o budismo, ele considera que esses tipos de sofrimento são manifestações do presente, na presente existência dos resultados das ações realizadas por si mesmo nas vidas passadas, que é o chamado karma do passado, né? Karma é originalmente um termo que significa ação. Já as ações em vidas passadas, que possuem o poder de influenciar a felicidade ou infelicidade nessa existência, elas são denominadas de karmas do passado. O karma do passado, ele engloba tanto bom karma quanto mau karma, né? Mas ele é, na maioria das vezes, associado ao mau karma, que acumulamos em vidas passadas e causa sofrimentos nessa existência, ok? Então, o princípio de transformação do destino do budismo de Nichiren Daishonin significa transformar o mau karma fundamental da descrença e da calúnia à lei correta, ainda nessa existência. E como é que eu faço isso? A partir da prática da fé, a prática de acreditar, de proteger, de propagar a lei correta, né? O âmago dessa prática é o Daimoku, é o Nam-myoho Renge-kyo. E o surgimento da vida do estado de Buda, como o sol em nosso interior, como a luz que ilumina o nosso interior, por meio da fé, onde nós abraçamos o Gohonzon, e do empenho na recitação do Daimoku para si e para os outros, faz com que inúmeras ofensas do passado, que o mau karma do passado, ele desapareça. Ok? E assim nós conseguimos amenizar o nosso efeito kármico e encontrarmos a nossa verdadeira felicidade, né? Com isso nós conseguimos amenizar o nosso efeito kármico. O karma adotado pelo nosso próprio desejo, através da nossa fé, ele vai se transformar, ok? Então, a partir da prática da fé, da própria vida diária, nós vamos ter o benefício e a punição. O supremo benefício fundamental da lei mística é atingir o estado de Buda, ou seja, consolidar um estado de felicidade inabalável. Viver com base na lei mística culmina
numa correta forma de vida que vai edificar a nossa felicidade. E aí, Nichiren Daishonin, ele afirma, né, que na palavra Kudoku, o ideograma Ku significa boa sorte ou felicidade. Também diz respeito ao mérito alcançado por extinguir o mal, enquanto o elemento Toku ou Doku refere-se à virtude adquirida por realizar o bem. Portanto, nós praticamos o budismo de Nichiren Daishonin para obtermos os nossos benefícios. O benefício individual e o benefício altruístico. Portanto, fé, prática, estudo, significa que as diversas atividades na vida diária são por si só o próprio exercício budista. Quando dedicamos sinceros esforços com base na recitação do Daimoku ao Gohonzon, a própria batalha em meio à realidade diária, ela se torna oportunidade para nós manifestarmos nosso estado de Buda e, ao mesmo tempo, transformarmos o palco da nossa vida, da nossa própria existência. E assim, o propósito do advento do Buda, como diria Nichiren Daishonin, o próprio advento do Buda Sakyamuni, que é o senhor dos ensinamentos deste mundo, reside no comportamento do ser humano, o mais nobre comportamento, o mais profundo comportamento. Então, esse é o resultado da fé, da prática e do estudo. Tudo bem, gente? Conseguiram entender?